Durante quase meio século, a cadeia pública de Taubaté foi o cenário de rebeliões sangrentas que marcaram a história da cidade. O local abrigou desde assassinos perigosos a pais que não pagavam pensão alimentícia. Construído na década de 60, o Cadeião da JK está localizado na avenida que originou seu apelido, a Juscelino Kubitschek, na região central. Testemunha dessa história durante décadas, seu Chico, como gosta de ser chamado, acompanhou a rotina da cadeia bem de perto. Eu sou José Francisco Moreira Filho, proprietário do Bar Avanço, há 42 anos. Estou aqui do lado da cadeia pública de Taubaté. Na época, meu pai estava doente e foi doado pela minha família para fazer uma praça. Só que, em vez da praça, a prefeitura doou para o Estado e fizeram a delegacia e a cadeia. O prefeito, na época, não quis construir a praça e preferiu doar para o Estado. Só que o Estado usou de sacanagem, né? Ao invés de deixar a rua do outro lado, construiu, tirando a rua do lado de cá e fazendo a cadeia. Logo no início, o descaso do governo com o sistema de cadeias públicas resultou na superlotação da unidade de Taubaté. Revoltados com o excesso de presos, a falta de assistência médica e os maus tratos sofridos dentro de cada cela, detentos se rebelavam. Quer dizer, a primeira rebelião para mim foi um absurdo. Aí tiro, bomba. Quer dizer, eu não estava acostumado com aquilo, então a gente fica apavorado. Porque eu moro ao lado, né? Fora o bar, eu moro ao lado também, né? A rebelião começou à noite? De madrugada? À noite, de madrugada. A gente não podia nem sair de casa, né? Ficar dentro de casa, porque barulho, tiro, você não sabe se ia fugir preso ou não. Um clima de terror, né? A vista atrás das grades era ainda pior. Quem passou por lá traz no rosto as marcas deixadas pela prisão. Cumprindo hoje o fim de uma longa pena por homicídio no Pemano 2 de Tremembé, Rodrigo não esquece da traumática passagem pelas grades do antigo cadeião da JK. Lá é o pior lugar das cadeias que eu passei, foi lá. Quantos lugares você já passou? 9 penitenciários e 11 delegacias. A estrutura de 25 celas do cadeião da JK se transformou em um verdadeiro inferno. Onde cabiam 80 pessoas, chegaram a viver mais de 300. A rede elétrica era inadequada e o sistema de prevenção de incêndio quase não existia, resultando em acidentes e até mortes. Tem gente aqui que está precisando de médico, remédio, não tem remédio, não tem médico. Vidros quebrados, telas de proteção arrancadas e fogo nos colchões. A polícia teve de cercar a cadeia pública de Taubaté com o reforço do Corpo de Bombeiros. Os detentos só começaram as negociações com a chegada de um juiz e um promotor de justiça. Vai matar os caras! O artigo 41 da Lei de Execução Penal estabelece que os presos no Brasil têm direitos a serem assegurados pelo Estado, como alimentação suficiente, vestuário, educação, instalações higiênicas, assistência médica, farmacêutica e odontológica. Está na Constituição Nacional que a vida no cárcere deve ser tão igual quanto possível a vida em liberdade. Se na teoria a palavra crime significa o descumprimento da lei, como fica o Estado que vira as costas para a Constituição e promove por todo o país condições subhumanas de moradia a presos em cadeias públicas? No sistema prisional brasileiro, nós temos, em primeiro lugar, a situação de um país que, durante 500 anos, nunca levou seriamente em conta esse problema de direitos individuais. Eu saí de lá em uma rebelião que morreu 6 pessoas. 6 pessoas? Você conheceu essas pessoas? Como é que foi? Conta pra mim. Horrível, né? Muitos presos querendo sair, que a rebelião se tornou em cima, assim, porque foi muito lotado, excesso de gente, né? Muita gente, então daí a juíza não mandava ninguém de bonde, não mandava ninguém embora. Era quase que uma reivindicação, né? Você viu a cela lá, nós tava morando em 60 cara. Apesar da grave situação, o debate sobre a garantia dos direitos humanos entre presos sempre gerou polêmica na sociedade. E se fizer pesquisa hoje, na população em geral, sobre se um preso
pode apanhar ou não, eu temo que a maioria responda não, tem que apanhar. Não, mas para confessar, tem que bater. No Cadeião de Taubaté, a revolta dos presos terminou muitas vezes no derramamento de sangue. O número de rebeliões e de mortos ninguém sabe ao certo, mas o sofrimento era tão grande que transbordava pelas grades e chegava do lado de fora da cadeia. Vai fazer 1 ano que ele perdeu a perna, mas eu quero meu filho, gente, pelo amor de Deus. Mesmo com todas as falhas, só em 2001 veio a interdição parcial do prédio, deixando 20 celas inativas e transformando o Cadeião em um centro de triagem, onde homens detidos em flagrante deveriam permanecer por poucos meses. Porém, mais uma vez o Estado foi omisso. E nas 5 celas que continuaram funcionando, novamente detentos foram esquecidos. Cada cela tinha capacidade para 4 homens, mas dificilmente dormiam menos do que 15 em cada uma delas. Apenas em 2009, o Ministério Público conseguiu na Justiça a interdição completa da cadeia, alegando que não havia condições de permanência humana no local. A melhor solução para os presídios é trabalhar no sentido de que eles não existam mais. Evidentemente, isso é uma utopia, um sonho que vai demandar muitos anos. Agora, há medidas imediatas. Primeiro, é começar a discutir para valer os conceitos de pena alternativa e a justiça restaurativa. Em primeiro lugar, você não pode ficar misturando, como a superdotação mistura, chefe do PCC com o jovem que foi preso por causa de um baseado. Porque ao fazer isso, você está entregando para o chefe do PCC mais um futuro recruta. Você deixa ali à mercê para ser recrutado. Então não tem cabimento. Pena alternativa é deixar claro que as pessoas elas têm que ser sancionadas pelo Estado, pelos delitos que praticam, mas é preferível construir sanções que tenham um mínimo de poder de reeducação, de reflexão sobre a minha prática para eu não repetir. O presídio brutaliza. O Estado de São Paulo não devia ser exemplo de más práticas, como a gente vê que é. Carandiru, Taubaté, Araraquara. No lugar do Cadeião deverá ser construído um prédio administrativo da Polícia Civil. A obra deveria ser concluída em 2011, mas até o primeiro semestre de 2012 sequer tinha chegado na metade. O terror de toda essa história ficará na mente de quem presenciou cada detalhe e de quem sofreu na pele a incompetência do governo no tratamento de presos. E hoje você acredita que está se recuperando? Com certeza. Vai chegar. O sistema fez comigo, mas por mim mesmo, né? Minha família e o apoio que eu tive. Para o cidadão que não se importa com os direitos humanos entre presidiários, deve restar ao menos o questionamento. O que o governo está fazendo com o seu dinheiro que deveria ser destinado para o sistema prisional do Estado? Já para quem não é capaz de ficar indiferente com o sofrimento em vão de qualquer ser humano, fica a indignação de saber que condições como as do Cadeião da JK não são raras e acontecem por todo o Brasil, desrespeitando a lei, torturando pessoas e fazendo do sistema um carrasco cruel que não recupera, apenas condena. Depois de 17 horas de rebelião, os amotinados aceitaram um meio termo: a transferência de mais 15 presos para outras cadeias da região, em troca da libertação do último refém.